Beleza, galera, eu preciso vazar que eu tenho uma reunião agora. Eu tô com dor nas costas, não quero mais ficar na frente do computador. Dá a despedida aí, Steven. Despedida? Falou, pesado. Não, a despedida do podcast, né, irmão? Não, cara! A gente que falou, piazada, velho. Em nome dele, Padre Edrico e dele Espírito Santo, seja bem-vindo ao Crosscast, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito, né, dentre vários, né, porque agora eu não diria concorrentes, mas a gente tem alguns acompanhantes também que estão bem conhecidos aí por vocês, né, e a gente vai estar gravando esse episódio sobre a Páscoa, né, tal como a gente gravou sobre o Natal, esse episódio vai ser bem parecido com algumas curiosidades, uma coisa também mais real sobre a Páscoa também. Aqui do meu lado a gente tem... E aí, galera, meu nome é Everaldo, também conhecido como Clava ou Devassa, e pra terraplanista, todo ovo da Páscoa é uma barra de chocolate. Bom, o meu nome é Fábio e, assim, para as pessoas que são contra vacina, né, que gostariam de um mundo sem vacinas, esse mundo que vivemos agora é um mundo sem uma vacina só. Aí você vê o caos que tá, né? Exato. Bom, gente, a gente vai estar falando sobre a Páscoa e eu acabei também furando aí, eu não falei da minha introdução, né? Eu pensei a minha introdução hoje à tarde, eu achei que ia ficar super legal se eu mandar aqui, então eu vou mandar agora nesse momento, que é ovo de Páscoa é coisa de pagão, né? E você já vai entender como é que isso foi introduzido, pelo menos é o que dizem aí as más línguas, como que foi introduzido o ovo da Páscoa para nossa cultura cristã, para nossa cultura ocidental. E primeiro, já falando sobre esse assunto, né? Eu gostaria de saber se vocês sabem um pouco da história do ovo da Páscoa e por que ele é tão comum e por que a gente, na maioria das vezes, nessa data, a gente começa a se entupir de chocolate. Olha, eu não sei, mas eu tô aceitando. Olha, assim, a parte da gente se entupir de chocolate é simplesmente pelo mero fator de eu não sou contra. Agora, sobre ser um ovo, eu vou chutar que tem alguma coisa a ver com a deusa da fertilidade. Você quebrou o meu ovo! Você destruiu o meu ovo! Clássico do Faustão. Classic. Classic. Eu tô chutando que é alguma coisa a ver com a deusa da fertilidade. Uhum. É isso mesmo, né? Tem uns contos germânicos que tem, na verdade, são, se não me engano, são dois. Onde que eu vi isso? Chama aquela bruxa lá que foi na televisão pra falar sobre o Natal. Os vikings, 70 milhões de anos atrás. Mandou uma dessa, mano? Não acredito. Ah, você nunca viu aquela mulher com dread lá, não? Não, 70 milhões de anos atrás. Que ela fala do Natal. É disso que eu tô falando. Diz que é bom. Não, 70 milhões é um exagero, né? No original ela fala, acho que 5 mil anos atrás, algum número ainda totalmente fora da era viking, mas ela fala que os vikings estavam lá nessa época. Ah, então estavam, né? Quem sou eu pra negar? Eu não tava lá. Eu sei que eu não tava lá. Como é que eu provo que eles não estavam lá? Não é? E aí essa parte do ovo da Páscoa é de uma deusa, esqueci o nome dela, e eu também não sei falar alemão, só que no caso eles não falavam alemão também, mas era algo bem próximo do que eles falam hoje em dia. E aí, é exatamente essa história do ovo ser de fertilidade e tal. E agora, o coelho é um problema a mais também, porque o coelho, se não me engano, ele tem a ver com a adoração a essa deusa, né, a deusa da fertilidade e tal. E aí tem uma parada de vocês pintarem os ovos também. Agora, sobre ele ser de chocolate, é algo meio novo assim pra gente também, né, porque ele não era de chocolate segundo essas tradições, né. Também é meio difícil, né, se fazer um ovo de chocolate naquele período também, né. Até porque chocolate, que eu saiba, é uma invenção muito moderna a propósito. Até porque naquela época eles mal tinham ovos, né, mano? Então. É fato. Fica difícil. Fica difícil. Até porque naquela época a Terra era plana. Então nem e tinha. daí não eram ovos de chocolate, eram barras de chocolate. Era barra de chocolate, por obrigação. Tinha chocolate? O filho da galinha, ele nascia de uma placa. Era barra do que? O que tinha na época? Não sei, batata, talvez. Exato, talvez, não sei. Provavelmente. Não, talvez acho nem que existia galinha. Acho que talvez não, porque a batata é americana, a batata não é americana. Não, os ingleses curtem batata. É francês, mano, é French fries. Não, batata frita é French fries. Meu irmão, você tá de sacanagem. Fala isso pro inglês, os britânicos são... Eu tô nem aí pro inglês. Tem coisa com batata os caras, velho. Fish and chips é a parada dos malucos. Bagulho ruim, cara. Pô, é bom, mano. Nunca provei. Mas ele é o quê? Tipo, uma batata frita? É batata com peixe, mano. Os caras não têm criatividade nenhuma pra fazer comida. É gostosinho, só que eles só comem isso, é meio triste. Não, brincadeira, eles comem muita coisa, só que eles não sabem temperar nada, eles nunca usam sal, então ao invés de usar sal, ou eles usam pimenta acima do que deveria ser consumido pelo ser humano, ou eles usam vinagre. Aí, ó. Mas vinagre entre os dois aí, fazendo uma combinação fica da hora até. Não, é um vinagre de maçã, acho, daí tem um gosto um pouquinho mais leve, até que é gostosinho. Tipo, joga um vinagre assim no peixe, fica da hora, mas Deve ser tipo a nossa batata chips de cebola, só que com menos sal e
menos Eu acho que não, Steve, eu acho que não. Não sei não, hein? Não sei não, hein? Eu não sei se eu também vou pagar pra ir pra lá e provar isso daí também. Deve ser tipo não, burrito se for pra mexicano, né? provar isso aí, não pague, velho. Já te dizendo, pelo amor de Deus. Isso aí não pague, vá pra lá por outros motivos. Mas antes de mais nada, fique em casa, exatamente. Bom, então, do que eu sei, assim, das tradições, é porque também a gente tem que parar pra pensar que, assim, os católicos, eles chegam a ter muito mais tradições que a gente no quesito Páscoa, né? Tudo bem que no Natal a gente até consegue competir ali com alguns teatros e tal. Mas na Páscoa, será que eles têm? No Natal ou na Páscoa? Na Páscoa. Na Páscoa eles têm. Eu sei que é mais ou menos nesse período da Páscoa que se termina o Quaresma, né? Sim. Aquele Quaresma jogo também é de celebrado por grande, protestantes. Grande jogador português aí. Português. Fez miséria. Ele fez gol de trivela na última Copa. Ô, maluco, Quaresma era um maestro. Grande Quaresma, Tem grande. que celebrar esse cara mesmo, que esse cara Não jogou, tem hein? esse. Não, protestantes também celebram a Quaresma. Na verdade, todo o calendário litúrgico a gente também tem. A questão é que a gente perdeu essa prática só. Mas ainda tem muitas igrejas que celebram a Quaresma. Se eu não me engano, de quem que era que recentemente estava celebrando, de um amigo meu, acho que era o Piton ou era a igreja do Guilherme de Carvalho. Não, acho que do Guilherme de Carvalho, não lembro. Mas muitos celebram a Quaresma. Então, é mais ou menos esse período que ele se termina aí, a Quaresma. E, por exemplo, eu puxei aqui, coloquei aqui no texto, a quinta-feira de ceia, né, que tradicionalmente é aquele período que a gente vai lá, se concentra e vai fazer, faz a leitura das passagens lá que fala sobre a Santa Ceia, né, claro que quase, tipo, tradicionalmente todo início, né, todo domingo de início de mês a gente vai lá na igreja, faz a celebração, né, e faz ali também, tomando a ceia e tal, mas é claro que nesse período, assim, de Páscoa é algo, não vou dizer mais importante, mas é algo mais memorável, né, que ele cai justamente naquele período, né, justamente numa quinta-feira, né, justamente aquele final de semana de Páscoa lá também. Mas tem o rito que eu vi, eu pesquisei também, que se não me engano também é dos católicos, que é o rito do lava-pés, que faz muito sentido, porque antes da ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos, e existe, principalmente em uma tradição europeia, existe esse rito do lava-pés, onde a comunidade, celebrando no mesmo período da quinta-feira de ceia, eles vão lá e começam a lavar os pés do pessoal que está participando e tal, fazendo tal como Jesus fez. E eu fiz algo, eu acho algo interessante, assim, se não me engano já teve no Gol, quando não era Gol, mas já teve com o pastor André, você lembra disso? Lembro. Foi com o Thiago, eu acho, né? Sim, foi. Thiago? Eu lembro que eu lavei o pé do Zinho, conhecido Teteu. Sim. Ele é o Butler. Um salve aí pros nossos amigos do outro podcast. Eu lembro Opa. que ele Salve aí. meus pés. Salve aí, galera. Foi uma parada bem massa, assim. E tem esse outro aqui, ó, que eu achei muito estranho quando eu pesquisei, que é a precisão de fogaréu. Isso é algo tipicamente brasileiro e tipicamente da região centro-oeste, que é na região de Goiás. E teve um padre lá, esqueci o nome dele também, eu notei aqui. O balão. Fogo. Teve... grande! Brasileiro, padre O do balão. conhecido padre, o nome do cara ele não tem nome, o nome do cara é do balão. Ele é o padre do balão. É o padre do Up, né? O padre que influenciou o velhinho do Up. Exato. Na verdade, talvez Up inteiro deva ser baseado na história real do padre do balão. O padre do balão, na real, não morreu. Incluindo todos os personagens, né? O cachorro, o empreiteiro. Sim, tudo. Não, é tudo real. É tudo real. É tudo ele, tudo Afinal ele. de contas, não era no Brasil lá, aquela terra que eles queriam encontrar? Brasil. Se não Já era, era, vai agora. Assim, ó, queria dizer não, mas eu tenho quase certeza que o padre do balão está vivo e ele está naquelas terras lá que a gente E ele é o cachorro. É verdade. Então, essa precisão de fogaréu, eu vou mandar umas imagens aqui, porque ela realmente ela é interessante, mas é um pouco esquisito, assim, a forma como ela se apresenta. Por quê? Porque durante esse período, o que eles fazem? Eles fazem tipo um teatrinho, assim, uma simulação de quando Jesus foi, né, acusado por Judas, né, por conta do beijo, e aí ele começou a ser levado pro julgamento, né? Só que no julgamento, antes de ser com os romanos, o julgamento ali com as autoridades judaicas, né? Isso aí se chama Cuscuz Clã na minha terra. Você vai me desculpar, mas não, isso é o clã do cuscuz. É o clã do cuscuz. Você tem certeza? Da onde que é? Essa imagem de onde? Isso é de Goiás, daqui do Brasil. Pregam racismo contra negros, né? E contra judeus, né? Piazada. Cara, não faz sentido. Não, é que vamos lá, pausa. É que vamos lá, vocês não estavam na Europa,
né? Porque lá na Europa, lá é comum a seita dos ebionitas, né? Os ebionitas foram a primeira grande heresia do cristianismo, que eles falavam que Paulo era um farsante, que Jesus nunca ensinou que não devia se circuncidar. Eram os judaizantes, né? O pessoal que Paulo critica em Gálatas e que gera todo o concílio de Jerusalém, né? Se separaram da igreja e se tornaram os ebionitas, os mais que não queriam abrir mão. E daí foi evoluindo a doutrina deles, eles sempre foram muito minoria, só que ali na Espanha, na região de Granada, eles são um grupo grande, que eles se chamam de nazarenos, né? Judeus nazarenos. E eles se vestem o ano inteiro assim. Mas você vai me desculpar, Fábio, mas não dá. Não, isso daqui é claramente... Não dá. Ó, de duas uma. Ou é cosplay de como é que é o nome daquele cara? Pyramid Head do Pyramid Head do Silent Hill. Ou é Cruz Clã, amigo. Hoje em dia... No Brasil ainda, né? Com essas tochas e à noite. Foi muito bom, porque quando a gente tava lá em Granada e a gente foi passar numa loja de souvenir, tinha vários bonequinhos dos nazarenos segurando a cruz. E daí a piazada ficou, tipo, super em choque, achando que era bonequinho do Ku Klux Klan. Action film, Piazada, né? meu Deus, velho, olha isso aqui, velho. Tá, mas eu não entendi como é que a gente chegou nesse assunto. O que tem a ver os caras da parada aí com a Páscoa? Então, é porque eles fazem que é isso feito na no Páscoa. período da Páscoa. Isso. Mas Eles fazem- tá. É que aí que tá. Eles estão representando o povo que tá levando Cristo até a cruz, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Da parte ali do início, quando Jesus foi traído por Judas, até o julgamento deles com os fariseus, se não me engano. É uma encenação. É uma encenação, se eu não me engano. É tipo recriar. Tipo o que acontece na igreja. É recriar Jesus Cristo sendo levado pelos fariseus e mestres da lei. Então é Isso. uma encenação de real, assim. E mais, assim, falando um pouco assim também sobre o que a gente pode fazer aqui na igreja, é que sempre na nossa igreja, diferente dos católicos, a gente acaba fazendo teatros e tal, né? E vira e mexe, eu, assim, pelo que eu entendo, assim, pelo que aconteceu na igreja, nunca rolou algo assim, né? Tipo, algo Da gente ruim, crucificar né? um cara. Então, mas é porque sempre aparecem uns vídeos da internet, tipo, os caras encenando, assim, bem nesse período da Páscoa, os caras encenando, né? E o cara de Jesus, mas principalmente o cara que faz o soldado romano dando a cruz pra Jesus, esse cara vira e mexe em vídeos, ele sempre aparece apanhando de pessoas que, tipo, não entendem que é um teatro. Vocês já viram isso? Nossa. Eu vou te falar que um dia que Sei eu lá. fiz um... Eu já participei, né, de Teatro Páscoa na minha infância. Tô ligado. E mais adolescente jovem, /jovem. Sim. E eu fui dois personagens. Eu fui Tiago. Jesus e Barrabás ao mesmo tempo. Eu fui Tiago, irmão de Jesus. Tiago, né? Acho que é Tiago. Sim. Acho que é. E eu fui também o anão do Paixão de Cristo. Não, brincadeira. Eu fui Jesus. o anão filho do capeta. Não, eu fui o Barnabé lá, mano. O cara que ajudou. Carregava a cruz. Jesus a carrega a cruz, maluco. E não era nem aberto ao público assim. Era Simão de Era Barnabé. Simão? Acho que era Simão. Não É lembro. Simão, mano. É Simão. Deixa eu pesquisar até o nome desse cara aqui. Não, vai Simão falando que eu já tô pesquisando aqui, ó. de Barnabé, sei lá, qualquer. Fala Não, aí. de Barnabé não existe. De Barnabé, então. Simão de Sirene. Sirene, exato. Não Esse tinha cara Barnabé. aí. Nossa. Sirene com C, não Sirene daquela. É. E aí, mano, não era nem aberto ao público, era tipo só a galera da igreja, assim. O teatro era o seguinte: quem beber, ela faz um ano um teatro da época. Uhum. E no outro ano eles meio que contextualizam com os dias de hoje, assim. E daí não. Daí botam apóstolo. Tipo, tinha uma M16, tá ligado? No teatro. Ah, M16. Isso, eu era um feirante, e daí Jesus tava vindo, Jesus era o Thiago Chavaribelli de peruca. E aí, maluco, eu ajudava ele, e daí tinha os PM, né, que descia porrada em Jesus, uma crítica social aí. E os malucos me bateram de verdade, Pia, tomei as bicudas na bunda, velho. Cara, eu jamais que serei, velho. Né, mano? Nossa, mano, eles me davam bicuda de empolgaram. verdade, Pia. De verdade mesmo, assim, tipo, me empacotei no chão, velho. Nossa, os caras vacilão, quase levantei aí, tio. Quase levantei, começou uma briga no meio Quase teatro. Dentro da Pega, igreja, então, os caras tira aí, trocando então, soco, ó, todo só- mundo achando que é parte da cena. Sou menor, tio. Sou romano, tio, tá tirando. Não De pode nascimento bater, ainda, né? cidadão romano. Não se bate cidadão romano, não. Enfim, era só essa aí. Só pra Observação falar que isso essa. acontece mesmo. As pessoas se machucam, né? Se empolgam, no caso. É, ô, Uma maluco. empolgação sinistra, né? Sem Ô, comentários pra esse teatro aí da Apóstolo Mulher. Sem comentário. Opa.
Que foi? Você já participou de peça? Ah, na escola. De Páscoa? Não, de Páscoa não, eu fiz Alto da Compadecida. Sério? Aí sim. É disso que eu tô falando. Tá. Eu era o aprovado. cangaceiro, meu irmão. Ah, o melhor papel. Melhor papel, na moral, era mó bom. Pô, falando de teatro, eu já fiz A Morte no meu colégio. Aí não tem Caraca. nada a ver, assim. Era super bobo, assim. Daí, tipo, eu tive mó trampo, assim. Eu tive que arrecadar umas moedinhas, assim, pra poder comprar TNT também preto. Daí eu passei a semana, assim, fazendo todo o meu manequim e tal. Daí quando eu cheguei na hora do teatro, eu era o único que tinha me esforçado a fazer. Daí ficou ridículo, porque, tipo, tava todo mundo normal. E eu com um macacão preto, assim, de TNT, que eu paguei, sei lá, R$5. Era o dinheiro do lanche que eu tinha. Mas isso foi em escola, né? De igreja eu não me lembro de ter participado. Eu acho que de igreja eu era muito mais de coral, né? Quando tinha coral e de igreja, de coral infantil, do que de teatro, assim. Acho que me dava melhor. Piá, falando, agora na verdade eu me lembrei, na verdade eu fiz Alto da Compadecida 2 vezes na escola. Uma vez eu era o cangaceiro, que foi a segunda, né? A primeira vez eu fiz o diabo. É isso. E eu fui muito elogiado pelo papel de diabo. Ah, tem que se Parabéns. elogiar, né? Tem que... Não é qualquer um, né? Mas não, é que eu tava fazendo o meu colega de cena na hora, né? Eu tava fazendo o diabo e, se eu não me engano, ele tava só meio que de testemunho no julgamento, assim. Era uma readaptação esse primeiro, né? Uma releitura de Alto da Compadecida. E daí ele falou, Piá, você atuou muito bem, Piá, porque eu queria muito te socar enquanto tu falava. Aliás, eu já fiz o diabo também. Não, eu não fiz o diabo. Eu fiz a pessoa que vai pro inferno. Teve um momento aí, antes de eu ir pro... Na verdade, acho que foi o primeiro ano que eu entrei ali, quando ainda tinha videoteca também. Eu entrei, eu fiz ali a Casa do Julgamentinho, que era uma versão Casa do Julgamento. Tem uma galera assim que já tá no gol e já me viu atuando aí. Eu me lembro que o Gabriel, ele fez o diabo e eu fui o cara que acho que bebia e ia pro inferno no final. Alguma coisa assim. Então eu participei também na igreja, tô me lembrando agora. Ai, velho, peraí. O cara que bebia ia pro inferno. Eu era esse cara. É muito evangélico brasileiro, né? Bebe? Inferno. Vai pro inferno. Com aquela latinha de cerveja que é de coca, mas tá pintada de amarelo só. Nossa, velho, os caras não se davam trabalho de não, vamos comprar assim, uma latinha de Brahma, R$2,99. Quer dizer, hoje R$2,99 que inflacionou, né? É, acha na rua, tem na rua. Pô, ali, qualquer lugar, por que a igreja se incomodou tanto? Compra uma lata de cerveja logo, velho. Mesmo que você acredita que seja pecado mesmo beber, velho, não precisa beber, só compra. Pra impactar mesmo, né? É, nossa, mas não. Agora, Casa do Julgamentinho é um nome que eu ainda não tinha ouvido, pra você ter uma ideia. Eu conhecia por Casa do Julgamento Light. Não, meu julgamentinho. Mas Eu era, já participei. Eu já participei da Casa do Julgamento e eu fiquei no backstage, assim, né? Tipo, quando a galera saía da cena, eu ia espirrar. Eu espirrava uísque na cena. Só que eu tinha o quê? 13 anos, né? E daí eu tinha que ficar espirrando uísque na cena porque era uma cena de bêbado. Só que daí, mano, eu cheguei em casa fedendo uísque. Nossa senhora! Minha mãe deve ter chorado aquele dia. Falar, Maravilhoso! Meu filho fala que vai pra igreja e ele volta assim fedendo a uísque a semana inteira. Caraca, mó cheiro de pinguço esse moleque. Ele tá indo na igreja a nada e tá virando pinga com os amigos de manhã. Zé Pinguinha. Eu conheci do Zé Gotinha, né? Ah, velho, Casa do Julgamento tinha umas teologia torta também. O pessoal reclamou bastante, eu lembro na época, meus pais chegaram a reclamar, várias pessoas reclamaram da cena do diabo no inferno, que ele tava feliz demais de estar no inferno. Esse cara, tipo, que é isso? Nossa, é verdade. O diabo tava felizão, dando risada no inferno. Ah, deixa o diabo, né, Verdade. mano? Torto, velho, que ideia torta, velho. Pô, o que é? Divina Comédia agora? Só no teatro logo, então, velho. Na comédia. Vai fazer o Inferno de Dante. Como é que a gente chegou nesse assunto? Ah, a gente tava falando de reencenação, né? Dessa procissão Isso. aí de... Aham. do Teatro nas fogaréu. igrejas, exato. E eu sei, uma coisa que eu sempre me lembro, assim, que eu tenho uma tradição muito maior de assistir teatro no Natal, mas na Páscoa nem tanto, assim, a gente tem Páscoa Cidade, né, na nossa igreja. E eu não sei porquê, mas eu acho que na Páscoa eu sempre tô trabalhando. Tipo assim, ano passado eu tinha que assistir, e aí eu acabei trabalhando fazendo pipoca e vendendo pipoca. E aí eu não assisti porque eu tava vendendo pipoca. E os outros anos, provavelmente, eu tava trabalhando também, não sei no que, mas eu sempre tô fazendo alguma coisa, mas tipo, eu nunca consigo assistir o teatro. Vocês conseguiram assistir esses últimos? Eu sei que foi especial o último que teve. Eu sempre consegui assistir. É. Eu tava Da- trabalhando. Eu tava Eu nem tendo que lembro qual vender foi. pipoca pra... O último, mano. Ah, o Era último foi dos- da Segunda Guerra Mundial, né? Ah, Não. foi sim, foi. Pô, que meu pai Foi. fez Pedro e ele se empenhou de fazer o sotaque alemão. Não é verdade, malandro. Nossa. Eu assisti, Interessante. achei bacana. Esse eu achei bacana. Tem algumas coisas que demorou pra eu pegar até entender que meu pai era Pedro. Eu fiquei tipo, quem que é esse? Quem é esse Quem brother que é esse aí? maluco aí, velho? O que meu pai tá fazendo, velho? Que papel que é esse? Ele tem que tá aí? O
que não elimina esse personagem aí? Não tá fazendo nada. Eu fiquei tipo, o personagem não tá fazendo nada de importante, aí que eu me liguei. Ah, tá. Realmente, nessa ocasião não fez muito, não. Tem uma diferença também de Páscoa judaica e uma Páscoa cristã. É claro que a Páscoa cristã acaba incorporando algumas coisas da Páscoa judaica, principalmente no significado e na interpretação, né? Mas a própria alimentação, símbolos, tradições da Páscoa judaica, vira e mexe, ele não coincide com o dia, a semana, né? E às vezes até o mês da Páscoa cristã. Vocês sabem por quê? Ok, vamos lá. Primeiro é o calendário. O que acontece? Isso tem a ver com uma treta que rolou no segundo século. As pessoas que não sabem, eu gosto bastante de leitura patrística. Eu estou no momento fazendo releitura, na verdade, de um texto de Santo Irineu de Leão. E Irineu, ele se envolveu em um debate durante o século II. Irineu! Ele se envolveu num debate durante o século II que aconteceu. A igreja, ela era unida, unificada, ela não tinha nenhum tipo de separação ou denominação, qualquer tipo de coisa, é uma única igreja. Só que o lado oriental e o lado ocidental, às vezes, tinham as discordâncias. E daí o que acontece? O bispo de Roma, Vítor, ele começou a brigar com o bispo de Éfeso, que era Polícrates. O que acontece? Polícrates, ele queria que a data da Páscoa fosse celebrada de acordo com o calendário judeu, no dia 14 de Nisan. Nisan é um mês no calendário judeu que ele pega ali metade de março, metade de abril, certo? Enquanto isso, Vítor, ele dizia que não deveria ser celebrado a Páscoa no dia 14 de Nisan, tem que ser celebrado no domingo após a Páscoa judia. Então o que acontece? Começou essa discussão, por quê? Porque a ideia seria que a igreja inteira junta celebrasse a Páscoa, só que daí cada lado da igreja estava celebrando num dia diferente e ficava essa dissensão, né? Chegou ao ponto do bispo de Roma, Vítor, ameaçar excomungar o bispo de Éfeso, Polícrates, por causa disso, que ele falou, é absurdo isso, e eles começaram a brigar, os dois se ameaçarem de excomunhão um ao outro, e daí Irineu entra nessa jogada, porque ele era o mais respeitado na época, isso é lá pela década de 170 até 200, né, segunda metade do século II, e começa essa discussão, né, pra ver qual que é a data correta pro cristão celebrar. Exatamente o mesmo dia que os judeus, 14 de Nisan, ou o domingo após esse dia. E o que foi definido, que se entrou em acordo, foi que seria no domingo após esse dia, né. Então, se 14 de Nisan dos judeus cai numa segunda-feira, a gente tem que esperar até o próximo domingo para poder celebrar a Páscoa, né? Absurdo. Não, mas assim, que a discussão era, cada um dos bispos, tanto Polícrates quanto Vítor, alegavam que tinham sido ensinados pelos apóstolos de que essa era a data correta. Um que era 14 de Nisan e o outro disse, não, é no domingo depois de Nisan. E daí começou essa discussão e, bom, o que foi definido como realmente oficial da igreja, que a igreja reconhece que foi uma prática ensinada pelos apóstolos, era realmente o domingo depois de 14 de Nisan. Entendi. Isso no caso do lado dos cristãos, né? Mas, né, essa parte da data, né, como os judeus eles chamam esse período de Nissan, ele tem muito a ver também com o calendário solar dos maias, não. Ele tem muito a ver com os equinócios, né? Exato. E no caso, uma coisa que a Páscoa judaica e a Páscoa cristã conseguem compartilhar é esse sentido de libertação também, que tem a libertação do povo judeu, né, que é essa celebração de Páscoa, que se não me engano, né, isso está aí em Êxodo, foi naquele momento antes da morte dos primogênitos dos egípcios, né, Deus pediu para que eles fizessem, pintassem, né, com o sangue do animal, para ser sacrificado. A batente das portas. A batente das portas, né, então foi nesse momento que aconteceu a Páscoa, e por conta disso também que os alimentos que foram servidos e comidos, durante aquele momento são, teoricamente, comidos até hoje em dia para os judeus, né, então o pão sem fermento também é desse período, né. Isso, então, o que acontece Páscoa tem o nome de Páscoa justamente por causa desse acontecimento. É dito que Deus fala para sacrificar o cordeiro, pintar a batente da porta com sangue, e o anjo da morte, né, que é como se refere no texto, ele passaria pelas casas reto, né, e iria matar os primogênitos de quem não tivesse. Então, a Páscoa, a palavra pessar, tem justamente a ver com essa passagem do anjo, né, ou seja, que eles foram libertos da morte naquela noite, e também no dia seguinte foram libertos do governo do faraó, né, que libertou eles. E é justamente, você vê a analogia perfeita, né, o sangue do cordeiro tem que estar na batente da sua porta, ou seja, na entrada da sua casa, para que a morte não te pegue. Justamente por isso que Cristo é sacrificado na sexta-feira de Páscoa, né? Porque ele é o cordeiro, e a representação se você tem o sangue dele na batente da sua porta, que é a primeira coisa que você vê, né, na casa de alguém, ou seja, se você tem Cristo dessa forma, onde a primeira coisa que se vê é Cristo e o sangue dele, ele te cobre, o anjo da morte não passa por você, né? Jesus Cristo diz que nós seríamos ressuscitados, nós não veríamos a morte em si, a morte não pode mais nos conter. Então você vê que é justamente perfeitamente análogo uma coisa à outra, né? É uma tipologia.
que a gente chama. E sobre os alimentos, foi instituído ali que seria feito uma espécie de ceia, que é justamente a ceia que Jesus ele celebra na quinta-feira, é mais ou menos aquela ceia, com algumas adições, né? O que acontece no meio do caminho ali entre Moisés e a época de Jesus Cristo, veio os partidos, né, dos fariseus, dos saduceus, etc., que eram partidos políticos, né? Desses partidos, se eu não me engano, foram os fariseus que começaram com algumas tradições novas para deixar um pouquinho mais específica como seria feito essa ceia de Páscoa. Então foram adicionados alguns elementos, né? Alguns temperos vão representar isso aqui, outras coisas vão representar aquilo. Tem que ser feito dentro de um cenáculo específico, né? Então você sabe que Jesus ele estava fazendo exatamente de acordo com essa ceia, né? Que passou a se chamar Seder. Então o Seder tinha todas essas especificações, então você tinha que comer tudo, era tudo especificado como que tinha que ser comido, o que cada coisa representava, qual que era a ordem, que era para cada coisa remontar a história do Êxodo, né? E por fim, a última coisa que você come é o cordeiro, né? Porque justamente é a última das pragas do Egito. E daí depois que você come o cordeiro, você vai para o Haggadah, que é recontar a história, literalmente recontar a história do Êxodo. Agora eu posso ter me confundido se é enquanto ou um pouco antes de você comer o cordeiro ou logo depois, mas bom, ali exatamente próximo ao final do Seder, você inicia o Haggadah, onde você reconta toda a história do Êxodo. Ao que tudo indica mesmo, Jesus estava dando essa tradição quando ele fez a ceia de Páscoa dele. Tanto que ele fala, faça isso em memória de mim, e esse em memória de mim remonta muito essa linguagem do Seder e do Haggadah, né? Que depois, hoje em dia, a gente tem mais especificado em documentos mais novos, como a Midrash, etc. Né? É muito interessante. Então, alguns dos elementos judaicos da Páscoa que a gente conhece hoje já estavam presentes na época de Jesus. Jesus reproduziu eles e fez as suas adições. Por exemplo, o pão e o vinho vieram depois de toda a ceia. Então já existia uma ceia, Jesus pegou o pão e o vinho, adicionou àquela ceia e deu o significado de cada coisa. Aí que entra o debate, porque quando você faz o Haggadah no Seder, o judeu, e isso é uma coisa que impacta hoje, então é uma coisa importante. Na Páscoa judaica de hoje, depois que você faz a ceia de Páscoa e você reconta toda a história do Êxodo, os judeus, as pessoas que estão presentes ali naquelas, devem se considerar como fugitivos do Egito. Não simplesmente no sentido de, nós somos os descendentes dos fugitivos, então, portanto, nós somos os fugitivos. Não, literalmente você estava com Moisés, você tem que ter isso em mente, você tem que ter essa coisa real, você se levou ao passado. Mas agora, Fábio, você come carne no final de semana? Não, em relação a isso aí, realmente é uma coisa mais posterior. Eu já não sei se algumas igrejas podem entrar nessa questão, né? Uhum. Os católicos não comem porque eles realmente, assim, pelo menos no catolicismo do laicato, né, do pessoal que é leigo, eles acreditam que é pecado. Eu não sei se é oficialmente pecado porque eu nunca tive interesse em descobrir se a igreja se posiciona oficialmente, tipo, é pecado, né? Mas no mínimo não se come. Eu não acho que seja, não, hein? Não sei, provavelmente não é. Provavelmente coisa do leigo também, que interpretou tudo errado e daí ficou pior ainda. Eles substituem por peixe? Eu fiquei sabendo de alguma coisa assim. O padrão é, tipo, se eu não me engano, o peixe é o único que pode ser comido. Mas peixe é carne também. Só que é carne branca, né? Então pode comer diferença frango? Carne vermelha e carne branca. Talvez, não sei, nunca perguntei se podia comer frango. Eu sei que durante a época do Natal não pode comer nenhum que cisque pra frente, se eu não me engano. Pode comer o quê? Não pode comer nenhuma ave que cisque para frente. Caraca, tem ave que cisca pra trás? A maioria cisca pra trás, se eu não me engano. Cisca pra... Caraca, ela vira o pescoço pra trás, irmão. Todo pássaro cisca pra frente, irmão. Como assim, mano? Sei sério. Lá, mano. Eu posso estar enganado. Eu vou te mostrar diversos vídeos de passarinho ciscando aqui. Todo pássaro cisca pra frente, velho. Posso estar enganado em relação a isso. É o que eu tô falando. Esses costumes que não são necessariamente parte da doutrina católica, eu não tenho tanto conhecimento quanto eu tenho da doutrina. Você não tá entendendo a gravidade dessa tradição, porque ela não faz sentido nenhum. Tipo, mano, não pode comer. Você só pode comer boi que. Tá ligado? Meu irmão, sabe o que eu vou falar? Só pode comer boi que. Exatamente o que o Capitão Nascimento falaria. Você só pode comer boi que usa All-Star, sei lá, qualquer coisa assim, velho. Não, meu irmão, eu vou falar pra você exatamente o que o Capitão Nascimento fala em Tropa de Elite. Bota na conta do Papa. Todo pássaro cisca pra frente, Pia. Bota na conta do Papa. Não é problema meu. Bota na conta do Papa. Pássaros que ciscam para trás. Caraca, é verdade. Otário! Mas fazer pesquisa contrária. Existe pássaros que ciscam pra frente? Não, mas olha só, pensa, cara, Todos olha pra só. frente. Pensa na galinha. Ela tá ereta,
quando ela cisca, Uhum. ela vai ciscar pra frente. Ela vai pra frente. Sim. Nenhuma galinha cisca pra trás, mano. Ela vai virar Sei o pescoço lá, meu dela, irmão, velho. não Ah, sei. não. Não, mas vai ver, ela tá comendo Que o coisa milho você e tá aí deixa teimando cair, ela comigo? vira pra Ah, trás, mas Não come é fui pra eu que trás, criei e essa ela regra. comer, Não ela vai fui lá e eu que cisca criei pra essa trás. regra. É por isso Ô, mas que a dá pra- igreja católica separou aí, né? É, por isso, não é à toa, Olha né? que as regras que os caras fazem, maluco. Não, assim, é o que eu comentei. Em relação a esses detalhes, eu posso estar equivocado, certo? Eu faço essa Não, ressalva. mas Posso uma estar coisa tá equivocado. certa, que o Deva pesquisou e realmente tem uma diferença das galinhas e dos aves que ciscam pra frente e pra trás. mas Aliás, eu isso sou eu também sou contra, mas é um ótimo método pra qualquer coisa, né? Por exemplo, sei lá, vai jogar futebol, fazem time com camisa e sem camisa. Você vai pesquisar alguma coisa com aves, você pode dividir com aves que ciscam pra frente e ciscam Não, pra trás. mas a diferença, Steven, é que não existe ave que cisca pra trás, a ideia é muito fácil pra eles. É mais fácil ciscar pra trás que É, pra mano, é frente. tipo quando sua mãe fala, você só vai fazer isso quando, tá ligado? Cobra Não, voar, entendi. tá ligado? Ah, sim. Então é tipo, é Hipérbole é o nome. Isso. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então os caras Não, você tá permitem- louco também. Não, Steven, você foi pra outros... É tipo, foi você, pra outros você, caminhos. você coloca como condição pra você ter um comportamento ou fazer algo, uma parada absurda, tá ligado? É, tipo, nem que um anjo do céu te pregue Isso. outro evangelho seja uma nata. É, mas aí. Isso nunca aconteceria. Tipo, um Ah, anjo É do igual céu a ave nunca ciscar pra pregaria trás, outro. irmão. Não existe. Eu vou usar isso daí. É, Tá vou bom, começar a falar. mano, bota na conta do Papa, não é problema Vou meu. começar a falar Não é agora. problema. Não, vou fazer isso aí quando a ave começar a ciscar pra trás, irmão. Mas já tem, meu irmão. Não tem, Fazer o Fábio. contrário. Fala um ave que cisca pra trás aí, bro. Eu não sei, se não acabou de pesquisar e disse que tinha. Não, então, ó, por isso Então, que então. por isso que é muito conivente, é muito, tá ligado? É muito fácil pra eles Não, falar. mas existe. Aqui, ó. Aí então você tem que falar assim, nem que a ave cisque pra trás, eu vou É, fazer isso. conheça os Você alimentos que faz. não são indicados para comer na não sei o que, na quaresma deve ser. Ó, Não, não é além da quaresma, crença é das aquele aves de que não Natal, podem é. ser ingeridas porque ciscam pra trás. Tá aí mesmo. Caraca, velho. É, são as ciscam aves pra que trás, ciscam- não cisca pra trás, mano. É, não, então é o contrário. Steven, Não, corta não. todo esse trecho. Não, a não, ave não é que não, tá certo, tá certo. Tá certo? Tá certo? Não, você não pode comer aves porque Aham. elas ciscam pra trás. Ah, então você não então pode comer ave, ok. porque ela cisca então pra você não trás. pode. É, ok. Mas ok. então é o Então- contrário. então Então, é pode natural. comer ave sim, porque toda ave cisca pra frente. Hã? Ó, Caraca, não. a Steven, regra é a ficou muito seguinte. confuso esse trecho, ó. Não, eu vou explicar. A regra é a Corta. seguinte: você não pode comer ave porque ela cisca pra trás, certo? Ok. O problema é, Fábio, toda ave cisca pra frente, velho. Me fala uma ave que cisca pra trás, irmão. Eu ia te responder de Ah, uma forma entendi. muito mais educada. Não é, eu quero que Já você sabe me... quem é, né? Já sei, Já já sabe A quem é, conhecida. né? A conhecida. A senhora, né? A senhora sua. A senhora. A senhora. Você já sabe quem é. Ah, eu não entendi, foi nada. Fica como desafio aí, galera. Me manda aí. Top 5 aves que ciscam pra trás. Top 5. Eu vou avaliar minhas favoritas pra trás. Não, mas aproveita, porque tá cheio de live, né? Live pra, tipo assim, tem uma galera que streamando por aí, sempre streamou, e a galera que tá em quarentena tá o quê? Tá bombando esse pessoal que tá streamando. E aí eu vi que esse pessoal do streamer, eles estão fazendo umas lives de, tipo, top 10 é uma coisa. E é exatamente isso, algo bem parecido. Teve um que tava fazendo sobre top 10 caminhões, e o número 10 era o Adam Sandler. Então, provavelmente... Mas é verdade, o Adam Sandler é o melhor caminhão que tem. Já viu o Então- top 10 bebedouros? Não vi. Cara, me contaram isso aí. Top 10 bebedouros é muito bom. Piá, eu tenho que dizer, o bebedouro de pressão com resfriamento é muito top. É o que tinha lá na PUC, se eu não me engano, que eu fui. Eu sei que tem o top Na 10 PUC, chinelos. quando eu não fiz fui um ainda. curso lá na PUC sobre técnica de venda, etc. Curso profissional, né? Ali com a minha empresa. Eu fui Os bebendo bebedouros da PUC, tô ligado, tô ligado. Exato, é bebedouro de Dei pressão lá já. com refrigeração. Piá, aquele ficou em top 1 de bebedouros. É, pior que aquele é bom mesmo. É muito bom. É claro que como esse episódio tá vindo primeiro, né? A gente fez já uma gravação prévia sobre um episódio sobre filme cristão e a gente falou muito bem sobre a Paixão de Cristo. Mas, tirando a Paixão de Cristo, vocês têm alguma outra recomendação pra poder assistir nesse domingo de Páscoa? As Crônicas de Nárnia, o Leão Feiticeiro. Bacana. Não, legal, mas peraí. Porque- Tem que haver com Jesus crucificado. Mas ele É só ver a assassinado continuação. e ressuscita. Aslan é coiseado na tábua lá. Ah, é verdade. É nesse Boa. filme que ele é sacrificado e ressuscita. Eu tenho uma indicação de filme que é Os Vegetais, Um Conto de Páscoa. É um filme Tem esse? Tem. É um Caramba, conto, né? eu ia falar que não tinha, porque você vê como É. a memória é falha. Digo né? mais, tem no YouTube aqui, ó. É. Tem no YouTube? Tem, Pode apreciar.
E Tem os pesquisando- episódios de Padrinhos Mágicos do Coelhinho da Páscoa também. Tem do Shrek não é também, nem se um não me pouco engano. cristão, mas é muito engraçado. O Shrek, Caraca. ele chega a ser um pouco mais cristão, mas também vai nessa vibe Shrek também. chega a ser um pouco mais cristão, eu acho. chega Com certeza. Não, mas cara, de 1 a 10, Shrek chega 3 aí, né? Ah, Mas por aí, não, né? né? Você tá de sacanagem, né? Não, é assim. Já, esses só dias porque tem atrás, doente. eu recebi a É melhor coisa que eu já recebi na minha vida no WhatsApp. Que é foi o literalmente o filme inteiro do Shrek em um GIF. Não, mas eu te mandei o filme. Você mandou o filme? Eu mandei no grupo da rapaziada lá, o filme inteiro. Shrek 2, eu acho. Cara, é o melhor que tem. No GIF? Aproximadamente, não, vídeo mesmo. Ah, Vídeo, irado. Caraca, você demorou dias pra mandar, então. Não, 30 MB, vou mandar pra você agora, Steve. Baixíssima qualidade, então. Vou mandar. Cara, sério, eu Olha amo aí, Shrek, eu amo Shrek. 144p, o áudio vai estar rachando, né? Não, fi, dá pra ver na moral, pia. Já, Vou o assistir. GIF do filme inteiro também dá pra ver na mão, que me surpreende. 1h30. Filme inteiro em um GIF, cara, de 16 megas. Vou mandar aí, Não, é um vocês mega só. vocês se preparem. Esse é o limite. Pia, Tô pensa, é mandando. um filme de quase 2 horas em um GIF, Pia. E dá pra você assistir o GIF de boa, Pia. Eu assisti até uns 15 minutos de filme. Mas dá pra você parar e voltar no onde você parou? Ou você tem que começar do zero? Não. É, você tem que começar do zero. É, tudo tem limitações aí, né, Steve? Exato, Steven. tudo A bem, gente tudo tá bem. avançando a tecnologia, só que já tá querendo tudo que a bem. gente dê um passo maior que a perna, né? Vamos Muito lá. bem. Muito melhor que popcorn, né? Eu não sabia que tinha dos vegetais, muito obrigado aí, Deva, eu vou com tamo certeza junto. conferir. Episódio perdido, com certeza, eu ia falar do Chaves, mas Chaves não tem esse tipo de coisa também. Tem de Natal, então assista aí de Natal na época de Natal. Vocês querem falar mais alguma coisa? Quê? Que? Tá tudo Pedir, picotado, sei Pia. lá, o que vocês Tô entendendo nada, fi. Tudo picotado, Pia. Sim. querem falar. Uhum. Aham. É. Nossa, tá cortando demais. Ah, Você é complicado, concorda, né? Eu não. Esse Olha, não, eu tempo discordo aí um pouco. agora. Quando ele fala aí dessa Sei lá. questão do Zimbábue, eu não. Não sei, acho que a carga tributária lá é... Eu acho que a carga tributária sobre jogos de dominó no Zimbábue ela é um pouco elevada e pelo fato Também do Marfim, concordo. né? Do Marfim Exato, ser um cara, é produto absurdo. muito Os caras raro. querem fazer toda hora jogo de dominó com Toda casco hora. de tartaruga ou com dente de elefante. Toda Não dá. hora. Toda hora. No Eu elefante. não consigo mais comprar um jogo de dominó que não seja feito de um rinoceronte. Na verdade mesmo, eu concordo com o Steven. Eu sou a favor dessa taxação. É, não sei, porque tem um lado de preservar a natureza, tem um lado de o mercado se ajudar também, né? Não sei lá. O Steven caiu mesmo, é isso? Eu tô aqui, oi. Ah, Ele tava beleza. só Eu ouvindo concordo. aqui sobre... Eu concordo com a taxação. Não, é porque eu sei que assim, o Deva tá, né, infelizmente a internet dele caiu, daí ele tá pelo celular. E eu sempre faço a gravação pelo celular. Aí eu fui começar a baixar, nossa, 58 MB, o filme do Shrek que ele me postou ali, formato de GIF, e parou tudo. Mano, parou tudo, ficou tela preta. Ficou tela Não, preta, pera. eu não vi mais nada. Ótimo. Não, Sério. pesado, não. Eu moro no mato, eu moro no mato. Na Caiu, rapaziada, que eu tava baixando o filme do Shrek Tava- 2 aqui. Mouse, galera. Eu já pausei, depois eu volto que eu quero assistir.